Quando falamos em cores, devemos ter em mente que o que nós entendemos como cor é na verdade o resultado da reflexão luminosa sobre um determinado objeto e, posteriormente, captada por nossas células visuais. O objeto, ao receber luz, irá absorver praticamente toda a gama luminosa, exceto aquela que corresponde ao seu pigmento, que será refletida. Um sistema bastante complexo e sujeito a diversas alterações, mas que nossos cérebros são capazes de interpretar em questão de milésimos de segundo. Isso significa dizer que, quando alguém pergunta qual a cor da grama, você é capaz de responder verde, não porque a grama seja verde, mas porque de todas as cores que a grama possui, ao ser iluminada, é o espectro luminoso verde que ela reflete, e é ele que você verá. O que você vê, portanto, não é a grama, mas o reflexo dela após ser iluminada. A maior prova disso é que no escuro você não consegue enxergar nada, porque não há uma fonte de luz que atinja os objetos, refletindo as cores e formas do ambiente até seus olhos, fazendo com que você saiba o que está ali. Como já vimos em vídeos anteriores, a capacidade visual do ser humano normalmente trabalha no espectro de radiação luminosa contida entre 370 e 750 nanômetros, o que compreende extremos de cores violeta azulada até o vermelho. Qualquer coisa além desses limites começa a se tornar fantástico, e já conversamos sobre isso em outros vídeos que você encontra aqui no canal. No momento, porém, quero dar atenção a um desses extremos, o de cor azul. Se você viu o nosso vídeo sobre o Havaí ou acompanha as notícias que se avolumaram sobre os incêndios no Chile e China, deve ter percebido como um certo tom de azul tem sido associado à resistência contra disparos de DIUs, as armas de energia direcionada. De uma forma muito grosseira, essas armas seriam capazes de direcionar feixes de energia altamente concentrados num espectro específico de onda luminosa. Aos que sempre precisam de provas oficiais para acreditar nas coisas, cabe lembrar que o governo britânico divulgou recentemente que suas forças de batalha já estão utilizando maquinário capaz de emitir um feixe de luz laser altamente destrutivo, chamado Dragonfly. Aquilo que era considerado ficção ou invenção de teóricos da conspiração agora é oficial. Mas por que escolher um espectro de onda tão próximo dos 400 nanômetros? E o que está escondido naquele tipo de azul? Vamos começar. Se você acompanhou as notícias sobre as queimadas no Chile e Havaí, deve ter se deparado com uma teoria sobre telhados e containers pintados com um certo tom de azul. Nesse vídeo, vamos abordar alguns aspectos bastante interessantes escondidos nesse tom tão peculiar. É impossível dizer com toda certeza os reais motivos pelos quais o azul foi escolhido, mas existem algumas possibilidades a se considerar. O primeiro motivo razoável é que o tom azul está situado no limiar visível humano. Hipoteticamente, imagine que o laser utilizado possuísse um espectro de cor verde, entre 520 e 570 nanômetros. Além dessa frequência precisar de uma demora maior para gerar o mesmo nível de agitação molecular que frequências mais próximas do azul, o tom verde é naturalmente distinguível do tom azul. O que isso implica exatamente? Você pode perguntar. Imagine a população olhando para o alto e percebendo que um feixe de luz verde totalmente destacado do céu azul começa a varrer o solo. Não importa o tom de azul que esteja o céu, e o tom de verde utilizado na fonte luminosa, ele sempre irá se destacar, e isso não é desejável quando você quer passar despercebido. Na verdade, a luz verde é uma das mais chamativas ao olho humano, e mesmo fontes de menor potência na cor verde irão brilhar mais aos nossos olhos que outros tons como o amarelo, vermelho ou azul. Em outras palavras, permanecer oculto seria um dos motivos mais lógicos de um laser azul. Mas se a visão humana trabalha dentro do espectro de cores azul ao vermelho, por que não utilizar a cor vermelha? Afinal, acima dela está o infravermelho, que também é invisível aos nossos olhos. Bem, é preciso compreender um pouco de como funciona a relação entre comprimento de onda luminosa e sua frequência. Quanto maior for um comprimento de onda, menor será a sua frequência. Ou seja, comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Ondas maiores ocorrem menos vezes. Na prática, significa dizer que, sabendo que o comprimento de onda vermelho seria maior que o comprimento de onda azul, isso também significa que um comprimento de onda azul tem mais frequência, ocorre mais vezes, e assim, tem mais energia que um comprimento de onda vermelho. Em outras palavras, quanto mais próximo do vermelho, mais espalhado será o fluxo luminoso, e quanto mais próximo do azul, mais preciso ele será.
Se pensarmos em matéria de aparelhos lasers, a diferença de precisão será pequena, mas quando imaginamos que o emissor de energia pode estar a muitos quilômetros do alvo e pode ter um tamanho considerável, além de precisar atravessar a atmosfera, o que geraria difração e refração, ou seja, espalhamento e atraso de ondas com perda de energia, faz muito mais sentido que, para atingir o objeto, fosse utilizado um emissor com frequências de onda próximas ao azul, muito similar ao que acontece com cabos de fibra óptica. Daí, usar um laser azul seria vantajoso não só porque ele atingiria os alvos com mais precisão, mas também porque o corte ou aquecimento da superfície do mesmo seria mais rápido, além de que o olho humano não seria capaz de captar qualquer perda de modulação que eventualmente ocorresse nessa faixa de frequência. Sei que para alguns isso pode parecer difícil de compreender, mas preciso que você esteja atento aos detalhes desse vídeo, e caso não compreenda, assista novamente depois, pois num futuro próximo pode ser crucial para a sua vitalidade, se é que me entende. Aliás, já deixou seu like? Ajude nosso canal a alcançar mais pessoas. Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar perguntas ou sugestões. Isso é importante para nós e uma questão de saúde pública. É provável que em algum momento você já tenha visto um laser ou um ponto luminoso vermelho em aulas ou brincadeiras. Qualquer loja de produtos importados vende aquelas canetinhas lasers. Em sua embalagem, eles descrevem um padrão adotado no diodo emissor e potência utilizada. Um fato interessante é que lasers vermelhos costumam usar um diodo para a frequência específica deles, mas lasers verdes normalmente utilizam um diodo infravermelho num cristal que dobra sua frequência. Ou seja, na ausência de um diodo que trabalhe na cor verde, eles utilizam diodos com comprimento de onda maior, mas com metade da frequência do verde, uma espécie de gambiarra. Aí é que mora o problema. A tal gambiarra também ocorre no espectro de extremo azul. Antes de cartões de memória ou SSDs, as pessoas utilizavam discos DVD ou CD para armazenar dados. Um DVD costumava armazenar cerca de 4.8 GB, mas a tecnologia evoluiu para discos Blu-ray, que armazenavam mais de 40 GB, algo absurdo para a época. Observe que o nome da tecnologia utilizada era Blu-ray, ou seja, raio azul, numa referência ao laser azul utilizado nesses equipamentos. Na verdade, o laser utilizado possuía uma cor violeta, quase invisível ao olho humano. Como vimos nesse vídeo, o laser azul tem maior frequência e, portanto, é capaz de carregar mais informação que um laser vermelho, por exemplo. Mas, onde está a gambiarra que eu falei? Ocorre que, assim como utilizam um infravermelho dobrado para atingir outras cores de maior frequência, também utilizam um laser violeta, próximo do azul, com filtros adequados para modular cores dentro do nosso espectro de visão. A problemática é tão complexa que gerou uma imensa discussão sobre a real capacidade de se filtrar o espectro de luz azul emitido por aparelhos laser. Na verdade, emitidos por qualquer diodo que trabalhe com ele. Você pode perguntar, ora, e como isso me afeta? Não utilizo aparelhos laser. Bem, você pode não ter um laser, mas tem um diodo emissor de luz azul na sua mão ou bancada exatamente agora. E você sequer percebe essa frequência bombardeando seus olhos. Todo aparelho de LED emite a frequência azul, uma frequência altamente energética e que altera drasticamente o nosso ciclo circadiano, respostas imunológicas, saúde da visão e muito mais. Os olhos humanos possuem uma substância chamada melanopsina, um fotopigmento responsável por ativar o hipotálamo, regulando nossos ciclos biológicos. A melanopsina reage exatamente às frequências de luz azul e azul turquesa. A falta de luz azul, ou a exposição inadequada a ela, resulta na desincronização do ritmo circadiano e, portanto, pode levar a distúrbios do sono e do estado de alerta, transtorno afetivo sazonal, bem como alterações de memória e desempenho cognitivo. Em outras palavras, alterar a exposição de seu corpo à luz azul, uma luz que seus olhos sequer conseguem ver como luz, porque pode ser mascarado para isso, pode alterar como seus órgãos produzem hormônios, como você elimina toxinas, como você dorme ou acorda, sua irritação, sua noção de tempo, seu desempenho mental, tudo com um feixe de luz azul. Uma luz que está no celular, TV, computadores, lâmpadas de LED, faróis de carro, postes de rua, lanternas e satélites, sejam eles de balões ou aviões. E você se preocupando com torres de telefonia. Uma ironia, por certo. Mas não para por aí. Precisamos entender como tudo isso está ligado aos telhados azuis. A segunda hipótese sobre um suposto laser azul é de que os lasers de espectro mais alto, se aproximando do vermelho, apesar de serem mais baratos de se fabricar, possuem menor frequência em meio líquido, ou seja,
tanto tecidos vivos quanto plantas têm uma menor chance de sofrer queimaduras quando expostos ao laser vermelho, além de fatores de penetração da superfície, um raciocínio mais complexo de tecer aqui. Fora que parece bastante lógico que, ao se observar um ambiente, as cores verde, marrom e amarelo sejam as mais presentes. Não há plantas azuis, terra azul, asfalto azul, pessoas azuis. Lembre-se, uma arma desse tipo não está em terra, está no céu, e do ângulo de visão dela, as cores estarão ainda mais restritas a telhados, chão e árvores. Se considerarmos que, conforme vimos no início do vídeo, uma superfície de determinada cor absorve as faixas de luz que não pertencem a ela e refletem a qual ela pertence, um telhado azul irá refletir a luz azul, um espectro de luz altamente energético e altamente preciso. Se o laser fosse vermelho, um telhado azul não faria qualquer diferença. Uma última curiosidade. Ironicamente, o azul de paredes e telhados como forma de proteção não começou agora. Entre os Gula, um grupo étnico afro-americano que vive predominantemente nos estados norte-americanos da Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia e Flórida, além da planície costeira e nas ilhas marítimas americanas, há uma estranha tradição de pintar seus tetos e tetos de varanda com a cor azul Haint. A palavra Haint é uma grafia alternativa de haunt, assombração, que foi historicamente usada no vernáculo afro-americano para se referir a um fantasma ou, na crença hoodoo, uma criatura parecida com uma bruxa que busca perseguir as vítimas provocando a morte por meio de exaustão. Originalmente, o Haint Blue, ou azul Haint, foi pensado pelos Gula para afastar assombrações da casa. A intenção era imitar a aparência do céu diurno, enganando o fantasma para que ele passasse rapidamente, ou imitar a aparência de água refletindo o céu, que os fantasmas tradicionalmente não podiam atravessar. Para eles, aquele tom pálido de azul do céu de manhã seria temido por essas entidades, que, olhando para o alto, sabiam que deveriam ir embora. É muito estranho que no Antigo Testamento haja uma passagem em Gênesis 32 que diga: "E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Vendo este que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então disse: Deixe-me ir, pois já irrompe o alvorecer. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O trecho narra um embate entre Jacó e um ser que representava Deus. O que você deve observar aqui é que este ser claramente queria ir antes de amanhecer, quase que numa emergência, por motivos não muito claros. Será que a viagem não seria possível caso o céu estivesse no tom azul, e por isso a pressa dele em terminar a luta com Jacó, que não o soltava ao amanhecer? É claro que isso é só uma especulação. O fato é que o tom de azul do alvorecer é muito similar ao azul Haint das tribos Gula. Com o tempo, os Gula passaram a pintar não apenas a varanda, mas também portas, caixilhos de janelas e venezianas. Garrafas de vidro azul também foram penduradas em árvores para prender raites e vaias. Os Gula possuem tradições que remontam aos povos originários do Congo, mesmo reino que há muito tempo utilizava formas complexas de cálculo, muito antes dos sumérios, conforme vimos no vídeo número 1 para controlar a todos, que está aqui no canal. Tudo parece estar ligado no fim das contas. Aliás, os Gula não são os únicos a acreditar que a cor azul seja capaz de afastar entidades espirituais. Os povos havaianos também acreditavam nisso, o que é uma ironia gigantesca, visto que os havaianos pintavam suas paredes, portas e janelas de azul. Mas quem pensaria em pintar os telhados? O mesmo não sucedeu com o telhado da mansão dessa famosa apresentadora de TV americana que aparece na sua tela. A casa dela foi poupada das chamas e tinha a cor azul. Essa apresentadora era amiga próxima de uma outra importante figura global, Michelle, a esposa do ex-presidente americano. Sabe a que povo Michelle diz pertencerem seus ancestrais? Aos Gula, do estado da Carolina. Talvez ela tenha compartilhado algum segredo com a amiga, ou teria sido seu marido, a compartilhar segredos mais tecnológicos. De uma maneira ou de outra, sempre haverão os que pensam que é tudo só uma questão de coincidências. Coincidências. Atrás de uma porta.